Você vai ouvir agora uma palavra de fé com o pastor Francisco Ramos. Primeiro livro dos Reis, capítulo 19. Encontrando, você vai ficar em pé por alguns instantes enquanto nós fazemos esta leitura, em reverência à palavra do nosso Deus. Todos acharam? Então vamos ler. Capítulo 19, a partir do versículo 11, que diz assim: E ele lhe disse: Sai para fora e põe-te neste monte perante a face do Senhor. E eis que passava o Senhor como também um grande e forte vento, que fendia os montes e quebrava as penhas diante da face do Senhor. Porém o Senhor não estava no vento. E depois do vento um terremoto. Também o Senhor não estava no terremoto. E depois do terremoto um fogo. Porém o Senhor não estava no fogo. E depois do fogo uma voz mansa e delicada. E sucedeu que, ouvindo-a Elias, envolveu o seu rosto na sua capa e saiu para fora e pôs-se à entrada da caverna. E eis que veio a ele uma voz que dizia: Que fazes aqui, Elias? Levante assim a sua mão e peça em oração para o Senhor falar com a sua vida. Maravilhoso Deus, eterno e soberano Pai, a tua palavra agora, Senhor, será proclamada nesse santo altar. E aqui, Senhor, está o teu povo que deseja ouvir a tua palavra, o teu povo que necessita da tua palavra. Senhor, que não seja o homem na sua própria sabedoria, mas que seja o teu Espírito a falar pela boca do homem, e que a tua palavra venha aos nossos corações com poder e autoridade. Assim, meu Deus, eu peço em nome de Jesus. E você que crê, aplauda bem forte ao Senhor, bem forte. Isso, abre a tua boca e diga glória a Deus. Tome o teu assento. Preste bem atenção na ministração de hoje, pois eu creio que o Senhor vai te abençoar. Como tema da mensagem de hoje, eu deixo a seguinte frase: esteja atento à manifestação de Deus. Amados irmãos, eu quero fazer uma pergunta. Quem aqui já orou pedindo ao Senhor para manifestar o seu poder para a sua vida? Eu acredito que todos tenham uma só resposta: sim. Porque quem não orou pedindo ao Senhor isto? Qual o servo de Deus que não abriu a sua boca em oração pedindo para o Senhor manifestar o seu poder para a sua vida? É algo que nós pedimos sempre, com frequência. É algo que nós desejamos. Nós queremos realmente que o Senhor manifeste o seu poder para as nossas vidas. É um desejo que está no coração de todas as pessoas que servem a Deus, inclusive no coração de muitas pessoas que não servem a Deus. Realmente todos querem que Deus venha se manifestar para a sua vida. Eu digo para os meus irmãos que esse é um desejo nobre. Esta é uma vontade muito boa. É bom que tenhamos esse desejo em nossos corações. É bom que venhamos realmente pedir ao Senhor em nossas orações que Ele se manifeste a nós. No entanto, eu quero dizer aos meus irmãos que o Senhor, Ele tem se manifestado para você, para mim. O detalhe é que muitos não estão percebendo, mas o Senhor tem se manifestado. Muitas pessoas não estão hoje compreendendo ou percebendo, mas o nosso Deus,
Se há uma coisa que ele faz, é se manifestar ao homem. E por que muitos não estão percebendo? Porque muitos estão pedindo isso constantemente, estão almejando, desejando isso e pedindo isso com veemência, porém o Senhor está fazendo e ela não está percebendo. O Senhor está se manifestando para a sua vida, mas ela não está percebendo essa manifestação de Deus. E por que não percebe? Sabe por quê? Porque hoje, o que muitos estão esperando é uma manifestação divina em forma de um grande alvoroço. Hoje, a expectativa de muitos é que o Senhor vai se manifestar, mas vai se manifestar em meio a um grande reboliço. E o Senhor nosso Deus nem sempre se manifesta em meio a um reboliço. O Senhor nosso Deus nem sempre se manifesta em meio a um grande alvoroço. E é justamente isso que nós vemos aqui nesse texto e em muitos outros que vamos daqui a pouco conferir. Veja que Elias, ele estava em uma caverna. E ele imaginava que Deus estava se manifestando para ele em um vento muito forte que veio. O vento era tão forte, que despedaçava as penhas. O vento era tão forte, mas tão forte, que quebrava as penhas, fendia os montes, e Elias imaginava que ali era a manifestação de Deus. Só que o texto diz que Deus não estava no vento. Depois daquele vento vem um grande terremoto, mas um terremoto muito forte, mas a palavra diz que o Senhor não estava naquele terremoto. O Senhor não estava no vento que despedaçava as penhas, que fendia os montes, nem tampouco no terremoto que fazia a terra vibrar, se mexer. Mas depois do terremoto vem um fogo muito forte. Mas a palavra nos revela que o Senhor também não estava no fogo. Que coisa interessante. Elias, o profeta, imaginava: o Senhor agora está se manifestando, pois esse terremoto é coisa muito extraordinária, mas Deus não estava naquele terremoto. Elias pensava: mas agora o Senhor está se manifestando, o fogo desse aqui não é coisa normal, só pode ser a manifestação de Deus, mas a palavra diz que Deus não estava no fogo. Aí depois do fogo vem o que, irmãos? Uma voz. Depois do fogo vem uma voz mansa e delicada. E era justamente nesta voz mansa e delicada que Deus estava se manifestando. Você entende por que muitos hoje não percebem a manifestação de Deus? Porque a verdade é que a expectativa do povo, pelo menos da grande maioria, é que a manifestação de Deus vai fazer tremer esse chão. A expectativa de muitos, o pensamento de muitos, é que a manifestação de Deus vai fazer uma glória tomar conta desse templo. Ah, meu irmão, esta é a nossa realidade hoje. O homem está esperando Deus se manifestar de uma forma, ele está criando
criando essa expectativa no coração, enquanto Deus está se manifestando para ele diariamente, através da sua palavra, através da sua voz. Mas o homem não tem percebido, o homem não tem observado isso, porque ele pensa uma coisa, ele está pensando diferente, ele está esperando diferente, ele está pensando de uma forma completamente diferente, e Deus está todo dia se manifestando a ele. Deus está falando com ele, ele não está percebendo. Deus está falando com ela não está percebendo. Deus está se dirigindo por meio da sua palavra, mas ela não está percebendo, porque ela espera a manifestação de uma outra maneira. Ei, eu digo para você agora mesmo, o Senhor está se manifestando para a tua vida. Nesse exato momento, o Senhor está se manifestando para a tua vida. Não pense que Deus ele vai se manifestar apenas trazendo fogo, apenas trazendo o vento, apenas fazendo a terra se mover. Deus ele tem diversas formas de se manifestar para o homem, e na maioria dos casos ele se manifesta com a sua palavra, mas o homem não tem percebido isso, irmãos. Você lembra de um jovem, na época ele era jovem, o profeta Samuel. Ele era apenas um garoto ainda, já ministrava, mas ele era apenas um jovem ainda. Ele estava esperando a manifestação de Deus para a sua vida. Ele estava, desde a sua infância, lá no templo, cuidando das coisas do Senhor, e ele esperava a manifestação de Deus para a sua vida. E uma certa vez ele foi se deitar, e quando ele se deita, ele ouve uma voz chamando pelo seu nome, Samuel. Ele se levanta e diz: eis-me aqui, e corre lá para o quarto onde estava o sacerdote Eli. E ele desperta o sacerdote Eli, dizendo: Eli, tu tens me chamado? E Eli disse: não, eu não te chamei. Volta e vai se deitar. Ele volta e vai se deitar, mas com pouco outra vez a voz diz para ele: Samuel. E ele desperta, se levanta e diz: eis-me aqui, e corre novamente para o sacerdote Eli, e diz: Eli, tu está me chamando? Ele diz: não, eu não estou te chamando, volta e vai te deitar. E ele torna a se deitar, mas quando se deita ele ouve novamente a voz dizendo: Samuel. E mais uma vez ele se levanta e diz: eis-me aqui, e corre lá para o sacerdote Eli, e diz: Eli, tu está me chamando? Deus estava se manifestando para ele e ele não percebia. Talvez se ele ouvisse um terremoto, talvez se ele visse um fogo descendo, ele diria: ah, é o Senhor. Mas como era só a voz suave e delicada, bradando pelo seu nome, ele não percebeu que era o Senhor. Ele corria para o sacerdote imaginando: é bem Eli que está me chamando. Ei, às vezes o Senhor tem se manifestado assim para você, e você não está percebendo, porque você está esperando um outro tipo de manifestação. Mas abra os teus olhos, tenha discernimento, não deixe passar a manifestação de Deus para a tua vida. Tenha discernimento, entenda, perceba a manifestação de Deus para a tua vida, irmão. Na terceira vez Eli diz para ele: ei, se tu ouvir de novo essa voz, tu se levanta e tu diz: eis-me aqui, Senhor, porque é o Senhor que está se manifestando para ti, e tu não entende, e tu não percebe. E quando ele torna a se deitar, ele ouve a voz mais uma vez: Samuel. Aí ele se levanta e diz: eis-me aqui, Senhor. Quando agora ele diz: eis-me aqui, Senhor,
Quando agora ele entende que é Deus se manifestando para ele, aí Deus começa a falar com ele, trazer revelações para ele. Que coisa tremenda, que coisa tremenda. Deus tem feito isso diariamente no nosso dia, nos nossos dias. Deus tem agido assim diariamente nos nossos dias. A questão é porque o coração do homem está um pouco endurecido. O coração do homem está um pouco endurecido. Hoje a palavra mansa e delicada, ela tem sido desprezada pelas pessoas. Hoje a palavra mansa e delicada, ela tem sido desprezada pela igreja, porque hoje a igreja está esperando alvoroço, terremoto, fogo, terra, manto. Mas o Senhor, Ele fala manso, Ele fala suavemente, Ele fala ao teu coração quando tu está em um culto, Ele fala em teu coração quando tu está lendo a sua palavra, Ele fala em teu coração quando tu está orando. Ei, atente, seja atento à voz de Deus, seja atento à voz de Deus, seja atento à voz do Senhor. Quando você está atento e percebe essa manifestação divina para a tua vida, então o Senhor vai te revelar coisas grandes, o Senhor vai te falar coisas tremendas, e é isto que o Senhor quer que a igreja entenda. Vamos despertar, vamos despertar, não vamos estar com a expectativa de alvoroço, de trovões, de relâmpagos, de fogo, de terremoto. Vamos ter inteligência, sabedoria, discernimento. O nosso Deus, Ele fala com o homem, e essa é uma das mais fortes e reais manifestações de Deus para o homem, irmãos. Olha para quem está ao teu lado e diz: Deus tem se manifestado muito para ti, irmão. Deus tem se manifestado muito para você. A questão é que você não está percebendo. Escuta, certa vez chegou para Jesus os líderes religiosos, os fariseus, pedindo um sinal. Senhor, faz um sinal aí acontecer, um sinal aí do céu aí acontecer. O Senhor diz: sinal? Faz um sinal aí, um sinal. Manifesta aí o poder aí. Não, eu estou falando para vocês faz tempo. Para que sinal? A manifestação de Deus para vocês está aqui. Sou eu que Ele enviou para falar a vocês, e vocês não estão percebendo. A maior manifestação de Deus para vocês está aqui. Sou eu, vocês não estão percebendo. Para que sinal? Você não precisa de sinal. Eu não preciso de sinal. Deus está falando. A sua palavra substitui, é mais importante que qualquer sinal. Quantos aqui tiveram a sua vida transformada? Levanta a mão. O que transformou a tua vida? Foi algum sinal? O que transformou a tua vida? Foi naquele dia que você foi a uma oração e lá você recebeu uma cura? Foi naquele dia que você foi a uma oração ou ao monte para uma vigília e lá você viu as pessoas entrando em mistério? O que transformou a tua vida? Não foi isso. O que transformou a tua vida foi a palavra de Deus. Foi a palavra que transformou a tua vida. Foi essa manifestação divina, a palavra do Senhor, que transformou a tua vida. Entenda, esta é uma das mais fortes manifestações de Deus para o homem. A sua voz, a sua palavra. Não vamos ignorar isso. Você lembra de Abraão? Abraão, que coisa linda. Deus se manifestou para Abraão. De que maneira? Deus enviou um terremoto para Abraão? Deus enviou fogo para Abraão? Deus fez o que? Na hora que se manifestou para Abraão, não fez nada. Somente isso. Abraão, sai-te da tua parentela, da casa de teu pai, vai para o lugar que eu te mostrarei.
e far-te-ei uma grande nação, e abençoar-te-ei os que te abençoarem, e abençoarei os que te abençoarem, e amaldiçoarei os que te amaldiçoarem. Ei, não foi isso que Deus fez? Não foi essa a manifestação de Deus para Abraão? Deus nunca tinha se manifestado para Abraão. Abraão nunca tinha visto a manifestação de Deus até então, e a primeira vez que Deus se manifesta para ele é somente em palavras. É somente em palavras, não tem sinal, não tem prodígio, não tem fogo, não tem terremoto, é somente em palavras. Sai-te da tua terra, do meio da tua parentela. E o interessante é a reação de Abraão. Aqui em Gênesis capítulo 12, se você puder, acompanhe na sua Bíblia. O interessante é a reação de Abraão, porque Abraão, ele poderia ter questionado: será que é Deus se manifestando? Será que é Deus se manifestando? Acho que não é. Deve ser coisa do meu coração, porque eu não estou vendo sinal, eu não estou vendo fogo, eu não estou vendo terremoto. Veja que Abraão, ele poderia ter falado isso, pensado assim, mas ele não pensou assim. Ele não falou nada, ele não questionou nada, ele simplesmente creu. Ele percebeu que era a manifestação de Deus para a sua vida. Diz a palavra no capítulo 12 de Gênesis, no versículo 1. Ora, o Senhor disse a Abrão: sai-te da tua terra e da tua parentela, e da casa de teu pai, para a terra que eu te mostrarei. E far-te-ei uma grande nação, e abençoar-te-ei, e engrandecerei o teu nome, e tu serás uma bênção. E abençoarei os que te abençoarem, e amaldiçoarei os que te amaldiçoarem, e em ti serão benditas todas as famílias da terra. O Senhor fala apenas isso, e aqui é a primeira vez que o Senhor se manifesta para Abraão, a primeira vez, e ele se manifesta falando apenas isso, e Abraão, ele de pronto percebe: é Deus se manifestando para a minha vida. E a sua atitude é, versículo 4, assim partiu Abrão, como o Senhor lhe tinha dito. Ele percebe que é o Senhor, é Deus que está se manifestando para mim, Ele está falando comigo. E o que Deus estava falando para ele? O Senhor estava mandando ele renunciar a algo muito difícil de renunciar. O Senhor estava mandando ele fazer algo muito difícil de fazer: abrir mão de toda a sua parentela, sair do meio da terra onde sempre habitou, onde já tinha uma vida estabilizada, estruturada. Mas aí o Senhor está dizendo: sai, levanta-te daí e sai, vai para o lugar que te mostrarei, sai daí, e aí eu realizarei um grande propósito na tua vida. Ele percebeu: opa, a manifestação de Deus para mim é essa. É Deus que está se manifestando para mim, e Ele não demora. Logo ele faz conforme a palavra do Senhor. Ele sai do meio da sua parentela, ele deixa tudo para trás, ele faz o que o Senhor lhe disse. E lá na frente nós vemos a promessa se cumprindo na sua vida, ele prosperando, tornando-se um amigo íntimo de Deus e vivendo o grande propósito que Deus havia anunciado para a sua vida. Mas será que se hoje Deus se manifestasse assim para você: ei, meu filho, sai-te desta roda de escarnecedores, porque o que eu tenho para ti é algo muito maior, mas enquanto tu estiver aí eu não posso realizar, então sai desta roda de escarnecedores. Será que se Deus falar assim para ti, se manifestar assim para ti, tu vai entender que é Ele? Será que tu vai perceber que é Ele? Ou tu espera que Ele venha em forma de fogo, ou como uma grande visão, ou então mandará um anjo com uma bandeja na mão? Ei, vamos estar atentos. Vamos estar atentos.
Amém. Deus falou com Abraão, Abraão logo entendeu, é Deus se manifestando para mim, então eu vou logo obedecer para eu poder viver o propósito que Ele tem para a minha vida. Será que se Deus falar hoje para você, ei meu filho, desce mais na minha presença, larga um pouco mais as redes sociais, o teu aparelho de celular e começa a me buscar mais, medita mais na minha palavra, desce mais na minha presença, ora mais na madrugada, porque eu tenho coisas grandes a tratar contigo, a revelar para ti. Será que se você ver Deus se manifestando dessa forma para ti, falando desse jeito para ti, você vai perceber que é Ele e você vai atender como Abraão? Ou será que você vai dizer, não, eu vou amanhã lá para o monte esperar o fogo descer. Não, amanhã eu vou lá para aquela oração esperar o poder acontecer de maneira tal que venha estremecer o ambiente. Ei, vamos ter discernimento. Vamos perceber a manifestação de Deus para a nossa vida. Você sabe por que Jeremias foi um dos profetas que mais sofreu? Aliás, o profeta que mais sofreu. Sabe por quê? Porque Deus não usava a sua vida para as pessoas por meio de sinais. Deus não operou nenhum sinal, nenhum prodígio através das mãos do profeta Jeremias. Deus não ressuscitou morto, Deus não curou enfermo, Deus não multiplicou pão, Deus não fez cair fogo do céu, Deus não abriu o mar, nem tampouco o rio Jordão, pelas mãos do profeta Jeremias. A forma que Deus se manifestava para as pessoas, através do ministério, da vida de Jeremias, era só com palavras. Era só com palavras. Os reis, os príncipes, as pessoas não acreditavam em Jeremias, porque não viam nenhum sinal. Ele falava a palavra de Deus, Deus se manifestava através dele para aquele povo, e o povo ignorava, porque eram apenas palavras. O povo tinha raiva, lançava ele numa cova, espancava ele, botava ele lá no calabouço, sabe? Ele muito sofreu, porque Deus se manifestava através dele para as pessoas apenas por meio de palavras. E geralmente é assim, inclusive nos dias de hoje, quando Deus se manifesta através da vida de um homem apenas falando, geralmente as pessoas não dão muito crédito. Geralmente as pessoas não dão muito crédito. Deus está se manifestando e a pessoa não está nem aí. Deus está se manifestando e a pessoa não dá crédito. Deus está se manifestando apenas falando, apenas por palavras, e a pessoa está ignorando. Ei, isso é um erro terrível. Hoje o que se espera é: Deus hoje vai se manifestar, a terra vai tremer, o chão vai se mover, o céu vai se abrir, o fogo vai descer. Não vamos ter maturidade, irmãos. Vamos ter maturidade. Bate no ombro de quem está ao teu lado e diz: como é que tu está esperando Deus se manifestar para ti, irmão? Tu está esperando que Deus se manifeste para ti de que maneira, irmão? Vamos ter maturidade. Vamos despertar. Bem-aventurados são aqueles que percebem a manifestação de Deus através da sua voz mansa e delicada. Mansa e delicada. Amém. Voltemos lá para primeiro livro dos Reis, capítulo 19. Eu vou ler isso mais uma vez, porque isso aqui é algo muito forte. Isso aqui é um verdadeiro ensinamento para nós. Que coisa tremenda. Versículo 11. E ele disse: sai para fora e põe-te neste monte perante a face do Senhor.
E eis que passava o Senhor como também um grande e forte vento que fendia os montes e quebrava as penhas diante da face do Senhor. Observe, eis que passava o Senhor como também um grande e forte vento. O Senhor passava simultaneamente um grande e forte vento. Tão grande era esse vento que fendia os montes e quebrava as penhas. Também passava junto com o Senhor. Mas o Senhor não tinha nada a ver com aquele vento. O Senhor não tinha nada a ver com aquele vento. Aquele vento não tinha nada a ver com a manifestação do Senhor. Versículo 11. E eis que passava o Senhor como também um grande e forte vento que fendia os montes e quebrava as penhas diante da face do Senhor. Porém o Senhor não estava no vento. O Senhor não está em todo o movimento. O Senhor não está em todo o terremoto. O Senhor não está em todo o vento. Nem todo o vento, nem todo o terremoto, nem todo o movimento é manifestação de Deus. Continuando. E depois do vento, um terremoto. Também o Senhor não estava no terremoto. E depois do terremoto, um fogo. Porém, também o Senhor não estava no fogo. Nem todo fogo é manifestação de Deus. Você está entendendo, irmão? E depois do fogo, uma voz mansa e delicada. Era aqui que Deus estava se manifestando. Era aqui que o Senhor estava se manifestando. Aleluia, versículo 13. Sucedeu que, ouvindo a Elias, envolveu o seu rosto em sua capa, e saiu para fora, e pôs-se à entrada da caverna, e eis que veio a ele uma voz que dizia: que fazes aqui, Elias? Aleluia. Oh, meu irmão, vamos crescer, amadurecer, vamos ter discernimento. Oh, meu irmão, Deus não está em qualquer terremoto, em qualquer fogo, em qualquer vendaval. Aleluia. Vamos crescer, vamos amadurecer, vamos ter discernimento. Agora eu te digo, sem sombra de dúvida, aonde tem uma palavra bíblica, aonde tem uma palavra rema, aonde tem uma palavra extraída do livro sagrado, Deus está se manifestando. Deus está se manifestando. Amém? Diga: eu não vou desprezar a palavra mansa e delicada. Diga: eu não vou criar expectativas apenas em reboliço e alvoroço. Diga: eu vou estar atento, vigiando pela manifestação de Deus. Amém? Amém? Já vamos finalizar. E eu finalizo mais uma vez lendo isso aqui, para que fique gravado na tábua do nosso coração, porque isso é algo realmente forte, lindo. Versículo 12: depois do terremoto, um fogo, porém também o Senhor não estava no fogo. E depois do fogo, uma voz mansa e o quê? E delicada. A mesma que falou a Abraão, a mesma que falou ao jovem profeta Samuel, a mesma voz que falou a Jeremias, a tantos outros, a você, a mim. Amém? A primeira manifestação de Deus para a minha vida, a manifestação profunda de Deus para a minha vida, a primeira, nunca esquecerei, a primeira, eu estava de joelhos orando e chorando, devido a uma grande adversidade que eu estava passando.
Eu nunca tinha visto Deus se manifestar daquele jeito para mim. Eu estava quebrantadíssimo. Eu estava chorando e orando, chega, soluçava. Tamanho era o meu choro. E eu ouvi nitidamente. Eu estava sozinho em uma igreja, em um templo. Era na madrugada. Eu estava sozinho porque eu dormia na igreja. E aí eu ouvi nitidamente uma voz dizendo assim para mim: eu estou te lapidando. Eu estou te lapidando. Chega, eu estremeci quando eu ouvi aquela voz. Não passou 10 minutos, o pastor da igreja bateu na porta e veio orar de madrugada e me viu naquele choro. E ele nem falou comigo, ele só se agachou, pegou no meu ombro e disse: Deus está te lapidando. Deus se manifestou para mim e confirmou, era Ele que estava se manifestando para mim. Através de quê? Uma voz mansa e delicada. Vamos ter discernimento, vamos ter sensibilidade para com a voz do Senhor, para com a sua manifestação. Amém, pessoal? Se coloca de pé em nome de Jesus. Se coloca de pé em nome do Senhor Jesus Cristo.